Cola, tecido, lã, meias, papelão, tudo isso pode se transformar num brinquedo muito interessante e super fácil de fazer. Quer saber como? Então pegue lápis, papel e prepare-se. Está no ar o Educação. Meus convidados são o produtor cultural, arte educador, contador de histórias, Leandro Pedro, o ator, arte educador e diretor artístico da iContei, Elton Pinheiro, e a professora do primeiro segmento do ensino fundamental, Jeane Costa. Muito bem-vindos ao programa. Hoje a gente vai fazer um monte de arte aqui, né? No melhor sentido possível da expressão. Mesa colorida, vamos fazer o quê? Fantoche. Elton que vai começar. Isso aí, a gente vai fazer um fantoche bem legal com meia. Ó. E é material super simples. Sim, meia, EVA, bolinhas com pano. É muito tranquilo então depois de fazer. Você vai explicar detalhadamente Isso cada um, aí. passo a passo aí para o pessoal, enquanto o pessoal está se preparando, o pessoal que foi pego desprevenido, está com lápis longe. Leandro, fala um pouco da importância do uso desse tipo de material, desse tipo de brinquedo junto às crianças. Então, a gente hoje trouxe uma gama de brinquedos que são basicamente que podem ser feitos com material reciclado, né? Quase todo ele, desde as meias aos tecidos, né? E então assim, são bem fáceis de fazer e é um momento de compartilhar com entre pais e filhos. Eu acho que para além de a gente ter que comprar um brinquedo que já está prontinho lá no shopping, que tal a gente pegar o que a gente tem em casa e fazer a produção, né? Sim, essa sim. descoberta do brincar, esse primeiro movimento da construção do brinquedo. Então, a relação entre pai e filho também pode estar nesse lugar da construção, né? Então, da Com construção certeza, afetuosa do brinquedo. É com fantástico certeza. A gente essa sempre atividade. fala disso, da importância da presença do pai, da mãe, do responsável, da família no geral, no desenvolvimento das crianças. E essa presença não necessariamente é uma presença os dois vendo televisão ou um dia inteiro juntos, mas aquele tempinho, aquele momento em que você vai se dedicar àquela criança e que você vai aprender com ela também. Eu acho que essa proposta é muito bacana nesse sentido. E é ótimo, porque tem uma troca dos dois. Então, tem uma troca do pai, que vai ensinar um novo brinquedo para o filho, e o filho que pode reinventar aquele brinquedo da forma como ele quiser, porque não é a forma como o pai vai dar. Então, todo esse material pode a criatividade, né? A cumplicidade de estar fazendo alguma coisa junto. Você mexe muito com com todo o lúdico da criança, né? É porque a criança tem um olhar, né? E o pai já tem um olhar que de construção de vida, que às vezes a criança traz um frescor para ele, para criar esse boneco, né? Que é fantástico. É muito engraçado como a criança ela viaja nas brincadeiras com os bonecos. E é a questão da criatividade que eu quero falar daqui a pouquinho. Vou aproveitar a Jeane, que Jeane tem um filho de 7 anos. E dá aula, quer dizer, cercada por crianças 24 horas. Da mesma idade, 7 a 8 anos. Você brinca com seu filho, ensina ele a fazer as coisas, faz junto com ele. Como é que é essa vivência, Jeane? Eu sou uma mãe moderna. Então, as mães modernas trabalham. Sim. E o tempo com o filho termina sendo, né? Você ensina o dever de casa, você faz as coisas de casa, você produz o seu próprio trabalho. E esse tempo de brincar é muito escasso. Se limita aos finais de semana, quando você não sai. E eu acho que pegar um material e você fazer com seu filho dá uma outra qualidade para essa relação. Essa dedicação que você tem, né, para além da emoção, essa dedicação de construir um brinquedo, você também retorna um pouquinho para a sua infância. Construir alguma coisa seu, aproxima você da criança e aproxima de você mesmo. Um resgate até seu mesmo da sua infância. Ah, com certeza. E aconteceu uma coisa engraçada que eu tenho que contar para vocês. Eu tenho um afilhado em São Paulo. Então, sempre que eu vou para São Paulo, eu brinco com ele. A gente joga videogame, não sei jogar videogame, mas só sei lá um jogo que ele gosta de jogar. E eu comprei para ele, uma das vezes que eu fui, um jogo de tabuleiro tipo banco imobiliário, mas não é banco imobiliário. E ele estava com um coleguinha. E a gente faz as coisas já sem se tocar do que a gente está fazendo, já está no automático, já é o hábito. E ele falou assim, vem tia, senta, vamos jogar. E o coleguinha dele arregalou 2 olhos desse tamanho, tipo, ela vai jogar com a gente, tipo, ela vai brincar com a gente. Eu achei aquilo tão legal, assim, eu lembrei, você falou de resgate,
Eu lembrei quando eu era criança, poxa, quando tinha um adulto brincando com a gente, como era gostoso. Não sei vocês, mas assim, como eu gostava, sabe, de ter um adulto ali dividindo aquele momento com a gente. Super importante. É porque tá implícito na criança que o adulto ele tem algo para ensinar. Isso é automático, né? Então, quando eu tenho um adulto que vai brincar junto, é provável que ele vai ensinar mais alguma coisa para aquele jogo. E é provável que ele vai aprender alguma coisa junto com a gente naquele jogo. Ou né? não. Ou a gente vai aprender com quem a gente deveria ensinar. Não, isso sim, mas o que ele está falando é do ponto de vista da criança que está com a tua presença ali, você é uma adulta no meio delas brincando. É isso. Então, eu acho que... Então, para eles é muito aconchegante, né? Quando o adulto se propõe a estar junto. E isso, a gente vê muito isso nas nossas atividades, quando os pais estão juntos para ouvir a história. Porque às vezes o pai deixa a criança e vai embora para fazer qualquer outra coisa. Mas quando o pai está junto, você vê uma outra relação de carinho, de afeto dele falar. Porque ele quer às vezes falar para o pai, você viu o que aconteceu? Você viu como aconteceu? Então ele quer contar e recontar aquilo. Dividir, né? Dividir. Né? Então tem toda essa harmonia, né? Da afetividade. Eu acho que por isso que esse legal do adulto estar junto, sabe? Sim, participando. Esse é o objetivo do nosso programa. Eu acho que em tudo, quando eu falo educação, se você não se envolver, não rola, o pessoal brinca, mas é envolvimento. Eu já recebi aqui especialistas que falam, não, às vezes eu vou consultar a criança, o pai ou a mãe, já estão acostumados, porque às vezes outros especialistas têm outra rotina, a ficar do lado de fora. E eu digo, não, entra, porque vocês vão participar da consulta com eles. Entendeu? Isso é muito legal. Então, assim, sempre no programa, todas as pessoas que eu tenho ouvido até hoje nesse programa, que já vai fazer 3 anos, é esse envolvimento em tudo, no brincar, numa consulta com o médico, esse envolvimento, que não tem a ver com passar o dia inteiro, que a gente pode passar o dia inteiro em casa com o filho, e ele lá com o tablet, nada contra o tablet, porque a gente já falou da importância da tecnologia, mas assim, tudo... Porque é daí que se constrói a afetividade dessas relações. Se eu não se eu não tenho uma relação com meu filho, né, com essa criança de afeto, que relação de afeto tenho? Só o fato de estar em casa, vocês podem estar longe dentro de casa. Agora, se estar junto é diferente. É diferente. A questão da intimidade é passo a passo. Não basta ser a família é muito mais do que ter o mesmo sobrenome. Família é fazer coisas juntos, é criar coisas juntos, é pensar alguma coisa para todos. Isso é ser família, né? Ser íntimo. A intimidade é uma coisa que não se tem muito, mesmo sendo família. Exato, né? Isso é complicado. E quando eles vão crescendo, você vai cada vez mais se distanciando desse espaço. Então, para ter o seu filho próximo, você tem que ser íntimo dele. Parece estranho, né? Ter intimidade, mas é exatamente isso. Eles vão crescendo e parece que constroem uma outra vida, da qual, se você não se inserir já desde a infância, você não vai fazer parte. Mas o curioso é que, às vezes, os pais não sabem disso que se diz em teoria, mas não sabem na prática. Por isso que, muitas vezes eu pergunto alguma coisa para vocês e falo, na prática como é que é? Na prática como é que é? Porque, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Uma mãe, uma amiga minha, mãe, que uma vez falou, que a especialista falou para ela, você conversa com seu filho porque ele é muito pequititinho. Não converso. Ela, como assim? Você tem que conversar. Ela não sabia. Assim, ela sempre fez uma ótima mãe, tudo pelo filho, mas ela naquele momento ela não tinha esse entendimento que precisava conversar, mesmo ele não entendendo todas as palavras. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que, como eu tenho mania de falar, enfim, sou jornalista, sou professora, sou atriz, tenho mania de falar, a comunicação tá na minha veia, então assim, é normal para mim. E eu lembro que eu brinquei com ela, poxa, eu falo até com a minha gata, você não vai falar com seu filho? E tem pais, eu já ouvi de pai, pô, vou brincar, mas vou brincar de quê? Então é por isso que essa também é a nossa proposta aqui hoje, vai brincar de quê? Então vamos ver do que a gente pode brincar. Antes de começar as receitas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o impacto dessa construção, dessas brincadeiras, dos fantoches, que a gente hoje vai aprender a fazer fantoche, o impacto disso na relação, no trabalho de vocês, junto às crianças, como é que elas se comportam diante disso aí. Leandro, eu queria que você começasse contando a história do menino com autismo, que a gente estava conversando antes do programa começar. A gente estava numa viagem que foi em São Paulo, com uma apresentação, e aí eu tinha um boneco que era uma caveira,
né? E aí quando eu apresentei esse boneco, e dentro desse boneco dava para fazer porções mágicas, né? E aí eu convidei uma criança, não sabia que ela era uma criança autista, para brincar de fazer porção mágica. E ela foi, e os professores, você vê que ficaram apreensivos, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Porque automaticamente ficaram apreensivos porque não sabiam o que poderia ocorrer, né? E a criança super embarcou na atividade, brincou, achou o máximo aquela caveira, fez a porção mágica, e no final da apresentação a professora chegou para mim e falou assim, Leandro, eu nunca vi ele interagir com ninguém pela primeira vez, assim, desta forma, né? E aí eu fiquei pensando nisso, como o brinquedo e o brincar e a relação afetiva tem essa capacidade, que é o que você está falando de fazer a ponte. Porque uma criança com autismo, ela é muito comum que ela fica muito reclusa, ela é antissocial, então ela está sempre no mundo dela. Naquele momento, aquela criança se doou para o social, para todo mundo ali, para as pessoas brincarem junto, porque ela estava sendo exposta, ela estava comigo no palco, sendo exposta. E ela estava brincando. Ah, né? Deve ter sido lindo, lindo. Foi fantástico. Vocês, Elton, Giane, exemplos e casos assim, como é que as crianças reagem a essa proposta de vocês? Olha, a gente fez um trabalho, a gente estava fazendo uma oficina, né? E tinha uma criança de 1 ano de idade. E aí a gente foi brincar com o boneco, a gente botou o boneco na mão e foi brincar com ele. E na hora a criança reconheceu reconheceu o boneco, né? A voz e a brincadeira que a gente fazia. E ela despertou assim, a atenção dela que estava em qualquer lugar da sala. Ela olhou pro boneco e abriu um sorriso e começou a brincar, né? E ela ria, ria. Gente, demais. Imagina dar uma aula, várias aulas, usando fantoches. Giane deve... Eu faço faz isso. Eu costumo... Geralmente eu uso muito fantoche de animais, né? Porque estou no período de alfabetização. Então eu associo a letra que eu vou trabalhar, o nome, a letra inicial do nome do boneco. Ou então vamos criar, igual tem aqui, qual é o nome dela? Tiffany. Né? A Tiffany é perfeita. Trazer o boneco e dar o nome para ele, né? Vamos criar um nome para ele. É fantástico. Isso para criança. E assim, o que eu estava até falando, da questão da disciplina, de todo mundo falar ao mesmo tempo. Nesse momento em que aparece um brinquedo, fica todo mundo em silêncio esperando a fala do boneco. E a alfabetização deve fluir muito bem. Muito bem. É manusear, é diferente. A gente não está mais no abstrato, a gente está no concreto mesmo. Gente, a gente que é adulto, quando vocês chegaram com esse material todo colorido, eu peguei aqui, antes de começar o programa, eu estava aqui brincando, falando. Todo mundo, né? Não é só criança. Imagina criança. Pedir para vocês segurarem um pouquinho. A gente está no final desse bloco. No próximo bloco, então, as receitinhas especiais para você. Não desgruda.